Vamos, então, ao nosso primeiro livro, A Mentalidade do Fundador, a chave para sua empresa enfrentar as crises e continuar crescendo. O livro é de autoria de Chris Zook e James Allen. O Chris Zook é escritor de negócios e parceiro da Bain & Company, reside simultaneamente em Amsterdã e em Boston, e é listado pelo The Times como um dos 50 melhores pensadores de negócios do mundo. O coautor, James Allen, é sócio da Bain & Company e reconhecido como especialista líder no desenvolvimento de estratégias globais de unidades corporativas e de negócios. Então, com vocês, nosso Robin Pagano. O livro A Mentalidade do Fundador, ele está estruturado em 6 capítulos. O primeiro capítulo, os autores discorrem sobre o que é essa mentalidade. No segundo capítulo, eles falam de crises do crescimento, que eles identificaram, as 3 crises previsíveis do crescimento. O terceiro, o quarto e o quinto capítulo, cada um deles trata de uma dessas crises, como combater o overload, reverter a estagnação e como conter a queda livre. E no último capítulo, eles traçam um plano de ação para líderes. De onde veio esse modelo da mentalidade do fundador? Os autores fizeram uma pesquisa com empresas listadas em bolsa no período de 90 a 2014, conforme a gente pode ver no gráfico ali ao lado, e perceberam que o crescimento rentável estava ficando cada vez mais difícil e fugaz. Mas também descobriram que um grupo de empresas conseguia manter foco no core business, adaptava e ampliava esse core business, e que essas empresas mantinham o fundador no comando da empresa ou no conselho de administração. E entrevistando 100 executivos e mais alguns jovens empreendedores, a maioria diz que a incapacidade de crescer tem causas internas e não externas. E eles, em cima disso, fizeram uma nova pesquisa para confirmar esses achados e entender o que acontecia, quais eram os entraves. Envolveram 325 executivos numa amostra transversal e sondaram outros executivos do projeto DM100 de jovens empresas, onde eles conversaram com 56 empreendedores dessas empresas. E nisso eles descobriram que existem 3 crises do crescimento. A crise que eles chamaram de sobrecarga, ou overload, que é uma combinação de uma disfunção interna e perda de embalo externo. A crise da desaceleração, ou stall-out, que é uma repentina letargia que acomete muita empresa de sucesso quando em crescimento acelerado. E a queda livre, ou free fall, que são aquelas empresas que já são incumbentes, mas que de algum modo perderam a sua capacidade de inovar. Eles também descobriram que é possível reverter, é possível prever essas crises do crescimento, né? E além disso encontraram o que eles chamaram de 2 verdades. A primeira verdade é que as empresas que crescem de forma sustentada partilham atitudes e comportamentos do que eles chamaram de um fundador arrojado e ambicioso, e que acertou lá no início, que normalmente declara guerra ao setor e suas normas em função de clientes que não eram bem atendidos. Abominam a complexidade, a burocracia e também celebram muito o pessoal da linha de frente. E a segunda verdade que eles encontraram é que há boas soluções para superar cada uma dessas 3 crises e que avanços em tecnologia e a crescente migração de valor para serviços e software tornam o tamanho, a escala, o tamanho externo não chega a ser uma vantagem significativa. E por que esse livro é para você? Segundo os autores, é para executivos que buscam a onda seguinte de crescimento rentável, ou seja, eles afirmam que não é um livro para startups, não é um livro para quem está começando, para quem tem um negócio embrionário. É um livro para quem já passou dessa fase e que agora, de algum modo, está enfrentando alguma dificuldade. Bom, quais são os 3 traços da mentalidade do fundador que eles encontraram? Eles chamaram de insurgência, cabeça de dono e obsessão com a linha de frente. Olhando cada uma delas um pouquinho mais em detalhes, a insurgência ou missão insurgente é uma declaração de guerra ao setor, com soluções para clientes subatendidos, mal atendidos por quem já estava nesse mercado, é uma redefinição das regras do setor e a criação de um mercado totalmente novo.
E ela tem 3 atributos que se reforçam a insurgência, que é uma missão ousada, é uma agudeza, que é a ênfase no diferencial, naquilo que, numa solução diferenciada, e um horizonte limitado, ou seja, uma constante expansão do seu core business, conforme a gente pode ver na figura ali ao lado. O outro traço da mentalidade do fundador é a obsessão com a linha de frente, que, segundo os autores, se manifesta de 3 formas. Obsessão com o pessoal da linha de frente, propriamente dito, que é quem cria valor, quem tem a chance de identificar e criar valor mais próximo do cliente. Para isso, eles precisam de treinamento emocional, porque eles têm 2 objetivos a alcançar: saber ouvir com empatia e entender necessidades únicas de cada cliente. Obsessão também com cada cliente, por toda a empresa, por toda a companhia, e obsessão com cada detalhe da operação, sempre com essa obsessão com a linha de frente. E o terceiro traço da mentalidade do fundador é a cabeça de dono, que tem 3 ingredientes, que são o forte foco nos custos, no fluxo de caixa, um viés para a ação e aversão à burocracia. Os autores afirmam que as empresas jovens precisam criar a mentalidade do fundador. As mais antigas precisam redescobrir ou até redefinir essa mentalidade, conforme a figura que a gente está vendo aqui, que é o modelo da mentalidade do fundador que eles encontraram. Eles também criaram o que eles chamaram de mapa da mentalidade do fundador, que é esse mapa que nós estamos vendo aqui, onde nós temos 4 quadrantes. No quadrante inferior à direita, nós temos as empresas insurgentes. No quadrante mais acima, as insurgentes com escala. A seguir, andando no sentido anti-horário, as incumbentes estáveis. E mais abaixo, aquelas que estão lutando contra a burocracia. Esse mapa procura traçar os benefícios internos e externos da organização. Internos relacionados à mentalidade do fundador, moldando sua cultura, e os externos em relação ao tamanho. E tem alguns exemplos aqui de empresas que eles colocam no próprio livro, que são a Geoenergética, que é uma empresa nacional que trabalha gerando energia a partir de restos de cana-de-açúcar inaproveitados. As insurgentes com escala, exemplos que eles dão são a IKEA, um fabricante de móveis de baixo custo sueco, a Abimbev, a Google, que dispensam apresentações. As incumbentes estáveis, a Unilever, SAP, Microsoft, e as que estão lutando com burocracia, a Sony, Kodak e o Kmart, que é uma rede de varejo dos Estados Unidos. Bom, o que acontece? Quais são as 3 crises, então? O overload, a crise do crescimento acelerado, é uma sobrecarga que ocorre quando a empresa está crescendo de uma forma intensa. Ela afeta principalmente as insurgentes. O stall-out, que é outra crise, é a crise do crescimento baixo, provocando desaceleração ou estagnação, acomete empresas que conseguiram crescer e agora se debatem com os desafios da complexidade. Afeta principalmente as incumbentes. E a queda livre, a terceira crise do crescimento, é a crise da obsolescência. Ela acontece em 2 situações: quando o modelo de negócio está sob ataque de novas insurgentes, ou esse modelo já não é tão viável em um mercado em transformação. E a empresa não se preparou, não tem um modelo pronto para um novo ciclo de crescimento. Afeta principalmente as incumbentes estáveis. Como combater cada uma dessas crises? Para combater a crise da sobrecarga, os autores afirmam, de uma forma simplificada, que você precisa redescobrir a missão central, promover uma transformação a partir da linha de frente, abrir canais de comunicação, celebrar os heróis da linha de frente, promover melhoria constante e focada, codificar as melhores práticas, focar em princípios e necessidades dos clientes e trabalhar com bons indicadores. Alguns exemplos que eles dão é comprometimento de funcionários, satisfação de parceiros e lealdade de clientes. Para reverter a estagnação, eles afirmam que é preciso estreitar, simplificar e reconstruir, focando no core business original da organização e combater a complexidade. E para conter a queda livre, eles afirmam que você precisa refundar a empresa, montar uma equipe de refundação, eles dão alguns passos, né? Focar no core do core, ou seja, voltar à origem, redefinir a insurgência, recriar a empresa na linha de frente, investir pesado em uma nova capacidade, uma nova competência, e uma ação coringa seria fechar o capital para evitar o assédio, evitar a influência dos acionistas do mercado acionista.
E o plano de ação para líderes, eles dizem que tem 3 áreas importantes com valiosas lições, que é o autoconhecimento sobre a própria empresa, né? Então, você precisa trabalhar com indicadores fundamentais, critérios não financeiros, aceitar ideias dissidentes do pessoal da linha de frente, traçar uma ambição comum. Os autores afirmam que se você não tem um sonho comum, não há como transformá-lo em realidade, e criar uma bússola, né? Trabalhando principalmente com princípios, codificando princípios fundamentais, e criando um forte senso de propósito. Bom, e para a gente fechar, uma ideia de como está a minha empresa, né? Eles propõem um diagnóstico, onde você pode enquadrar a tua empresa dentro do mapa da mentalidade do fundador. Se você é uma empresa, tem uma empresa insurgente com escala, incumbente estável ou lutando contra a burocracia, e responder um questionário que está no livro, que tem questões para cada um dos atributos e dos itens relacionados aos atributos da mentalidade do fundador, onde você dá uma pontuação para cada um desses atributos e, conforme a soma, você pode atingir 3 níveis resultantes: forte mentalidade do fundador, mentalidade em desaceleração, mentalidade baixa ou inexistência dessa mentalidade. Em resumo, essa é a essência do livro A Mentalidade do Fundador. Agradeço a atenção, deixo meus contatos aqui